Hoje a gente vai falar sobre time de marketing. Se você quer que a sua empresa cresça, você precisa de um time de marketing que entrega resultados. Mas aí é que tá, eu não vou te entregar uma série de conceitos de marketing para passar para os seus colaboradores, porque isso não é o que você precisa. O que você precisa é entender o pensamento por trás da construção de um time de marketing de alto desempenho e usar táticas para construir um time como esse aí na sua empresa. A gente sabe de tudo isso porque a V4 há 12 anos é especialista em montar time de marketing de alto desempenho. Já foram mais de 26 mil empresas que sabem o que é ter um time de marketing de verdade na sua operação. Eu vou te mostrar os 10 princípios que nós encontramos em todas as equipes de marketing de alto desempenho que a gente montou nesses últimos 12 anos. E o primeiro é alinhando propósitos individuais. O propósito de uma equipe de marketing, ele começa pelas pessoas. Cada integrante do time, ele traz as suas próprias motivações, sonhos e objetivos profissionais. E é isso que a gente deve considerar. A empresa é apenas uma passagem na jornada dessas pessoas, principalmente daquele indivíduo específico. Quando a gente consegue alinhar o propósito organizacional com os propósitos individuais, ou seja, o propósito de marketing com os propósitos individuais, a gente cria um time engajado, motivado e com alto desempenho. Aqui está o segredo. A empresa precisa ser um meio para que as pessoas alcancem os seus próprios objetivos, enquanto elas colaboram para o crescimento da organização. O trabalho precisa fazer sentido não só para a empresa, mas também para cada indivíduo que faz parte dessa grande equipe aí. Você precisa conversar com cada membro do time. Precisa entender o que você espera alcançar na sua carreira, quais habilidades você gostaria de desenvolver, como a gente pode te ajudar a crescer enquanto você nos ajuda a alcançar as nossas metas. Essas conversas simples criam um ambiente de confiança e mostram que a empresa de fato valoriza não só o trabalho, mas também a pessoa por trás dele. Você precisa também ter metas palpáveis e uma transparência total. Além de você alinhar os propósitos, é essencial definir metas claras e tangíveis. A equipe precisa saber exatamente o que está tentando alcançar. Por exemplo, em vez de você dizer, queremos aumentar as nossas vendas, seja específico. O nosso objetivo é vender 10 mil unidades em 3 meses, por exemplo. Ou então, queremos alcançar 1 milhão de pessoas com essa campanha. Essa clareza pode não parecer, mas ela faz toda a diferença. Metas tangíveis ajudam a equipe a visualizar o que é preciso ser feito e a dividir grandes desafios em passos menores e gerenciáveis. Agora, tão importante quanto as metas é a transparência. Você precisa compartilhar os números, os objetivos e até os desafios que está rolando. Quando o time entende o cenário completo, ele se sente parte daquela solução. Em reuniões de acompanhamento, por exemplo, atualize a equipe. Já atingimos 60% da nossa meta de vendas. Agora a gente precisa ajustar a campanha para atingir os 40% restantes. Essa transparência não só motiva, mas também cria um ambiente de confiança, de colaboração. Só que como a gente conecta, então, o propósito pessoal às metas do time? O segredo para um time de marketing engajado é mostrar como o trabalho do dia a dia contribui para as metas individuais de cada pessoa. Vamos aí para um exemplo prático. Imagine uma campanha para lançar um novo produto. A meta da empresa é vender 10 mil unidades em 3 meses. O propósito do time, então, é criar campanhas criativas que conectem clientes ao produto de forma impactante. Agora você vai pensar no propósito individual de cada membro. O design gráfico, ele pode querer expandir o seu portfólio com projetos inovadores. O analista de dados, ele quer dominar novas ferramentas de análise. Já o gestor de marketing, ele quer melhorar a colaboração interna. Como que você conecta tudo isso? Mostre que o trabalho deles nessa campanha vai além do objetivo organizacional. E explique que o designer, por exemplo, terá a chance de criar visuais únicos e fortalecer o seu portfólio. O analista, ele vai poder usar ferramentas avançadas para medir o impacto da campanha em tempo real. O gestor, ele vai ter a oportunidade de liderar um time alinhado e eficiente. Isso vai transformar a campanha em um objetivo coletivo, mas com benefícios individuais para todos os envolvidos. Outro ponto essencial é reconhecer o esforço e celebrar as conquistas, tanto coletivas quanto aquelas individuais. Quando a equipe atinge uma meta, você precisa comemorar. Isso vai reforçar o senso de propósito coletivo. E não esqueça de destacar as contribuições individuais. O reconhecimento faz com que cada pessoa se sinta valorizada e impulsiona novos esforços. Manter o alinhamento entre propósitos individuais e organizacionais vai exigir
consistência. Então aqui estão algumas estratégias para você. Sessões de alinhamentos periódicas. Faça reuniões trimestrais para revisar os objetivos individuais e ajustá-los a metas do time. Mantenha feedback contínuo, então realize check-ins regulares para perguntar, este projeto está ajudando você a alcançar os seus objetivos pessoais? Celebração então de propósitos. Além das metas atingidas, você precisa celebrar marcos individuais que mostram o crescimento e o aprendizado, certo? Agora vamos para o tópico 2, que é foco em resultados e métricas relevantes. Para que um time de marketing tenha sucesso, é essencial que todos os membros estejam alinhados com os resultados esperados e compreendam como as suas ações vão contribuir para alcançá-los, tá? O foco não deve estar apenas nas atividades executadas, mas também nos resultados que foram gerados. Vamos lá para um exemplo mais prático. Imagine uma campanha de anúncios pagos com o objetivo de gerar leads qualificados. A meta do time é aumentar em 30% a conversão de leads em 3 meses. O que cada membro do time deve entender é, por exemplo, o analista de tráfego pago, ele vai focar em otimizar os anúncios, testando talvez diferentes criativos e segmentações para gerar ainda mais cliques de fato qualificados. Já o copywriter, ele ajusta as mensagens, para tornar os anúncios mais persuasivos e sempre com o objetivo de aumentar a taxa de conversão. Já o designer, ele vai criar visuais que chamam a atenção do público certo, melhorando a experiência do usuário e a taxa de cliques. E já o gestor de marketing vai monitorar todas as métricas para garantir que as ações que estão sendo geradas, elas estão de fato tendo resultados reais e vai tomando ali as decisões baseadas de fato em dados. Agora, como que a gente garante esse foco no resultado? Primeiro, defina metas claras e mensuráveis, Então, você precisa estabelecer KPIs que vão ser fáceis de acompanhar e que mostram a contribuição de cada um para o objetivo maior. Por exemplo, custo por lead, taxa de conversão, ROI da campanha. Revise essas métricas regularmente. Em vez de você esperar o final da campanha para ver os resultados, você precisa fazer reuniões periódicas para discutir os dados e ajustar isso de forma tática. Isso vai manter todos focados em melhorar a performance ao longo do caminho e vai garantir, principalmente, a entrega do resultado. Outro aspecto aqui que também é importante é celebrar esses pequenos ganhos. Então, vá reconhecendo os resultados intermediários, e os aprendizados que a gente vai levando disso. Quando a campanha gerar mais leads, por exemplo, do que o esperado, ou quando a equipe otimizar algum processo, celebre essas vitórias. Isso vai reforçar a mentalidade de que cada ação tem um impacto lá no resultado final. Ao você se concentrar nos resultados e nas métricas relevantes, o time se torna mais eficiente, focado e motivado a alcançar os objetivos de fato estabelecidos, sabendo que o seu esforço está gerando um impacto real aí no crescimento da empresa. O nosso terceiro ponto é a colaboração e o trabalho em equipe. No marketing, ninguém definitivamente trabalha sozinho. Mesmo que o time tenha profissionais com habilidades diferentes, todos devem estar alinhados e colaborar constantemente para alcançar os objetivos. A colaboração, ela não é apenas sobre trabalhar juntos, mas é sobre fazer com que cada pessoa aproveite as forças e os reconhecimentos dos outros para otimizar o desempenho geral do negócio. Então vamos lá para mais um exemplo prático. Em uma campanha de lançamento de produto, é necessário que diferentes áreas se integrem de forma eficiente. Por exemplo, o gestor de marketing cria a estratégia geral e vai fazer a definição ali dos objetivos. O designer gráfico vai desenvolver os materiais visuais. O redator de conteúdo cria os textos e as mensagens da campanha. E o analista de dados vai monitorar o desempenho da campanha em tempo real e, consequentemente. Já o social media vai garantir que a mensagem chegue ao público certo pelas plataformas digitais. Então, como garantir uma colaboração eficaz nesse caso? Estabeleça papéis e responsabilidades claras. Cada membro do time, ele deve saber exatamente o que ele precisa fazer, mas também entender como o seu trabalho se conecta com o dos outros. Por exemplo, o designer sabe que precisa fornecer as artes para o redator antes de a campanha ser lançada. E o analista de dados deve ter acesso a todas as métricas desde o início. Outro ponto é você promover uma comunicação aberta e constante. Vai ser fundamental que todos possam se comunicar de forma transparente e rápida. Então use ferramentas de colaboração, como chats, reuniões rápidas e sistema de gestão de tarefas, por exemplo, para que todos possam de fato compartilhar essas atualizações e fazer eventualmente ajustes ali em tempo mais real. Criar um ambiente de confiança mútua. Então, para que a colaboração funcione, é preciso que o time confie nas habilidades e decisões dos outros.
Então, incentivar a troca de feedbacks construtivos e que assegure que todos saibam que a sua contribuição é de fato valiosa. Outro aspecto é reforçar esse trabalho coletivo. Então, celebre as vitórias do time como um todo, não apenas as individuais. Quando todos entenderem que o sucesso é um esforço conjunto, o engajamento e a motivação vai aumentar, eu tenho certeza. Ao promover a colaboração, o time não apenas melhora a qualidade das campanhas, mas também vai criar um ambiente em que todos se sintam parte de algo maior. O nosso quarto ponto é ter adaptação e agilidade. No marketing digital, as condições e as expectativas elas estão sempre mudando. A capacidade de se adaptar rapidamente a novas informações, a novas tendências ou então a novos desafios vai ser crucial para o sucesso de qualquer time. A agilidade não é apenas sobre rapidez, mas é sobre ser flexível e eficiente ao você fazer ajustes nas estratégias conforme necessário. Vamos lá, um exemplo prático. Durante uma campanha de anúncios, os primeiros resultados podem mostrar que a segmentação não está funcionando como esperado. Então, o time percebe que um público diferente está respondendo melhor aos anúncios e as métricas de conversão elas começam a cair. Nesse momento, a capacidade de adaptação vai entrar em jogo. O gestor de marketing ajusta as metas de segmentação e trabalha com a equipe para definir a estratégia. O analista de dados vai fornecer insights em tempo real sobre os novos públicos, ajudando a refinar as escolhas. O design gráfico cria novos criativos que ressoam melhor com o público-alvo recém-identificado. O copywriter reformula as mensagens de forma a alinhar com as novas descobertas. E aí, como que a gente garante adaptação e agilidade? Tenha uma mentalidade de testes constantes. O time deve sempre estar pronto para testar novas abordagens, otimizações e canais. Testes AB, pequenas mudanças de direcionamento e até ajustes no formato do conteúdo, eles devem ser feitos de forma constante, como eu comentei, para maximizar aí os resultados. Utilize também os dados para as decisões de forma mais rápida. Informações em tempo real vão ajudar o time a fazer esses ajustes mais rápido e as ferramentas de análise e monitoramento elas precisam ser usadas ativamente para que a equipe possa identificar de forma rápida o que está funcionando e o que não está e fazer a mudança necessária. Você também precisa facilitar a comunicação entre as áreas. Em um ambiente ágil, a comunicação deve ser fluida entre todos os membros do time. Reuniões curtas, por exemplo, e check-ins regulares vão permitir aí que as mudanças sejam implementadas muito mais rápido, sem perder o foco lá no resultado da campanha em si. Esteja aí preparado para pivotar, porque nem toda estratégia ou campanha vai sair como planejado. Então, quando o time percebe que algo não está funcionando, a habilidade de mudar de direção de forma rápida vai ser essencial. Isso significa ser flexível, ter uma boa análise do que pode ser alterado e agir com confiança. Ao você cultivar a agilidade no time de marketing, a equipe não só consegue reagir muito rápido às mudanças de mercado, que é necessário, mas também ela antecipa as oportunidades que, de outra forma, poderiam passar muito despercebidas. A chave é garantir que o time tenha as ferramentas e a mentalidade para se ajustar às novas demandas de forma eficaz. Nosso quinto ponto é ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. O marketing digital é uma área em constante evolução, com novas ferramentas, novas estratégias e tendências aí surgindo o tempo todo. Então, para que um time se destaque e consiga gerar resultados consistentes, vai ser necessário você cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo. Isso significa que cada membro do time deve sim estar sempre em busca de novos conhecimentos, novas habilidades e formas de aprimorar o seu trabalho. Vamos lá para um exemplo prático. Imagina que o time de marketing está implementando uma estratégia de automação de e-mails. Em vez de se limitar a aplicar o que foi aprendido em um treinamento anterior, o time investe tempo para explorar as últimas tendências de automação, testar novas ferramentas e buscar melhorias contínuas. Isso vai poder envolver, então, o gestor de marketing acompanhando os novos desenvolvimentos em automação e participando de webinars para explorar as melhores práticas. O analista de dados, ele se especializando em análise preditiva para otimizar as campanhas de e-mail com base em dados comportamentais. O designer gráfico experimentando novos layouts e elementos interativos para aumentar a taxa de abertura e engajamento. O copywriter aprimora as suas habilidades de escrita persuasiva com foco nas mudanças de comportamento do consumidor. Como que você vai cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo, então? Invista em treinamentos e desenvolvimento. Ofereça ao time a oportunidade de se atualizar constantemente. Isso pode incluir cursos, workshops, conferências e até sessões internas
de compartilhamento de conhecimento. Um passa para o outro, sabe? Além disso, incentive o time a buscar recursos externos, como blog, podcasts, e aí de forma como cada um preferir. Você também precisa fomentar essa troca de conhecimento. Estimule que os membros do time compartilhem o que eles aprenderam uns com os outros. Isso pode ser feito por meio de reuniões semanais, de update e aprendizado, onde cada membro traz uma nova informação ou então uma ferramenta que descobriu. Outro ponto é você encorajar a experimentação e os erros como aprendizado. Um time que tem medo de errar, ele dificilmente vai inovar. Então você precisa criar um ambiente onde os erros sejam vistos como oportunidade de aprendizado. Cada falha deve ser analisada de forma construtiva, destacando o que pode ser feito, melhor aí na próxima vez. Você também precisa acompanhar as métricas de aprendizado. Além das métricas de performance das campanhas de fato, você precisa monitorar o desenvolvimento individual e coletivo em termos de aprendizado. Isso vai poder incluir aí números de novos conhecimentos adquiridos, certificações ou habilidades de fato aplicadas aí no dia a dia. Ao você adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo, o time não apenas se mantém atualizado, mas ele também se torna mais adaptável e preparado para enfrentar novos desafios, sempre à frente da concorrência, na verdade. E vamos ao ponto 6. Tomada de decisão baseada em dados, algo que a gente fala muito por aqui. Para que um time de marketing consiga se destacar, vai ser crucial que as suas decisões elas sejam fundamentadas em dados sólidos. Isso significa olhar para números, comportamentos e métricas específicas que forneçam uma visão clara do que está funcionando e do que precisa ser ajustado. Vamos lá, um exemplo prático. Suponha que a equipe está rodando uma campanha de e-mail marketing, por exemplo, com o objetivo de gerar vendas para um novo produto. Após o envio, as taxas de conversão não estão atendendo às expectativas. Em vez de seguir com o mesmo formato de abordagem, o time decide mergulhar nos dados para entender o que pode ser melhorado. Então, o analista de dados vai avaliar as taxas de abertura e de clique, identificando que os horários de envio precisam ser ajustados. O copywriter ele vai analisar o desempenho das linhas de assunto e percebe que elas não estão sendo tão atrativas quanto as campanhas anteriores. Já o gestor de marketing verifica o histórico de campanhas anteriores para entender as tendências de comportamento dos leads e decide criar uma segmentação mais refinada. O time de design observa os dados sobre as preferências do público em relação ao layout de e-mails e decide realizar ajustes na parte visual para melhorar a taxa de cliques. Como que você vai garantir uma tomada de decisão verdadeiramente orientado a dados nesse caso? Segmente os dados para decisões mais precisas. Não basta você olhar para métricas de forma geral. Ao segmentar os dados por comportamento, região, dispositivo e outras variáveis relevantes, a equipe consegue insights mais profundos e específicos sobre o que realmente impacta os resultados. Integre também os dados de múltiplas fontes. Para uma visão completa, é importante que o time use uma combinação de dados de diferentes fontes. Isso pode incluir dados de redes sociais, sites, e-mails, CRM e até feedback direto aí dos clientes. Você precisa avaliar o impacto de cada ação individualmente. Para entender o que realmente está gerando os melhores resultados, vai ser importante que o time meça o impacto de cada ação. Isso pode ser feito por meio de teste AB, campanhas de remarketing ou segmentações diferenciadas, permitindo que cada componente da estratégia seja avaliado de forma isolada. Outro aspecto é você fomentar a experimentação com base em dados, A tomada de decisão, ela deve ser constantemente testada e ajustada. Então, ao incentivar o time a realizar novos experimentos, a equipe não apenas usa os dados disponíveis, mas também descobre novos insights ao testar diferentes abordagens. Transformar os dados em ações rápidas, esse sempre deve ser o foco, porque você precisa agir rapidamente quando um dado relevante aparece. A equipe precisa estar pronta para mudar uma campanha, ajustar uma segmentação ou até mesmo parar uma ação que não está trazendo resultados sem esperar, por exemplo, por semanas. Tomar decisões baseadas em dados não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma forma de otimizar processos de maneira contínua e eficaz. Quando o time foca em dados, ele está mais apto a agir com confiança e de forma estratégica e impulsionando resultados mais concretos. O nosso 7º ponto é proatividade e antecipação de desafios. Um time de marketing de alto desempenho não espera que os problemas surjam para agir. Ele é proativo e está sempre antecipando possíveis desafios antes que eles se tornem obstáculos de fato reais. A capacidade de prever problemas e buscar soluções de forma antecipada faz toda a diferença na execução de uma campanha e na obtenção de resultados. Vamos lá para mais um exemplo
prático. Durante o planejamento de uma campanha de lançamento, o time sabe que a concorrência está ativamente promovendo um produto, vamos dizer que assim, similar. Ao invés de esperar até o lançamento para reagir, a equipe toma algumas decisões de forma proativa. O gestor de marketing realiza uma análise da concorrência para identificar os pontos fortes e fracos da campanha deles e ajusta a abordagem para destacar os diferenciais do produto. O analista de dados verifica tendências de mercado e identifica que o comportamento do consumidor está mudando rapidamente, sugerindo então ajustes de segmentação e nos canais de divulgação. O time de conteúdo começa a desenvolver materiais promocionais e postagens para as redes sociais com antecedência, garantindo que tudo esteja pronto para a campanha de lançamento sem correria. O designer gráfico antecipa a necessidade de ajustes nos criativos com base em feedbacks preliminares e desenvolve variações de anúncios para garantir que os visuais sejam atraentes e alinhados com o público-alvo. Como que você vai cultivar a proatividade no time? Você precisa encorajar e analisar de forma preventiva. Ao invés de esperar que um problema aconteça, incentive o time a realizar análises periódicas e possíveis riscos. Isso pode ser feito por meio de sessões de brainstorming, onde todos os membros podem levantar possíveis desafios e propor soluções antes de iniciá-los. E estabeleça uma mentalidade de quanto antes melhor. A proatividade está diretamente ligada à execução antecipada. Isso significa que cada membro do time deve entender a importância de antecipar tarefas e potenciais obstáculos para que nada seja deixado para a última hora. Você também vai precisar monitorar tendências de mercado. O time deve estar sempre atento às mudanças no mercado e no comportamento do consumidor. Isso vai incluir não apenas analisar os dados passados, mas também buscar fontes de informações sobre o que está acontecendo no cenário global, em sua indústria ou então com os concorrentes. Você vai precisar desenvolver um plano de contingência. Sempre que possível, você tem que criar um plano B para possíveis imprevistos. Isso ajuda a garantir que, caso algo não aconteça como esperado, a equipe já tem uma estratégia para se adaptar rapidamente e minimizar o impacto. Capacite o time para tomar decisões rápidas. Quando o time é capacitado para tomar decisões sem esperar pela aprovação de superior, ele consegue agir de forma mais ágil e eficiente. Isso requer confiança no time e em sua capacidade de lidar com desafios de forma independente. Ser proativo não é apenas sobre antecipar problemas, mas é sobre você estar preparado para enfrentá-los com confiança e agilidade. Quando o time age antes que um obstáculo se torne um problema, ele vai ganhar uma vantagem competitiva e vai manter o controle sobre a campanha. O nosso 8º ponto é criatividade e inovação constantes. Em um mercado competitivo, a criatividade e a inovação, elas não podem ser vistas como atributos meramente passageiros, mas sim como pilares fundamentais para o sucesso de um time de marketing. A capacidade de pensar fora da caixa e encontrar soluções novas e originais é o que permite a um time se destacar, mesmo quando todos estão tentando ali atingir os mesmos objetivos. Vamos para mais um exemplo prático aí. Suponha que a equipe de marketing esteja promovendo um evento online. Para se diferenciar das campanhas tradicionais, o time decide ser criativo e inovar nas suas abordagens. O gestor de marketing sugere uma colaboração com influenciadores de nicho que tragam um público altamente qualificado e engajado, em vez de recorrer a influenciadores mainstream, por exemplo. O analista de dados propõe o uso de gamificação, criando desafios e recompensas personalizadas durante o evento para aumentar a interação do público. O design gráfico cria uma experiência visual imersiva, com animações e elementos interativos que chamam a atenção e mantêm o público engajado por mais tempo. E o time de conteúdo aí experimenta novos formatos de conteúdo, com vídeos ao vivo, enquetes, sessões de perguntas e respostas, para manter a comunicação fresca e interessante. Como você vai fomentar, então, a criatividade e a inovação no time? Crie um ambiente seguro para experimentar. A criatividade, ela precisa de liberdade. Estimule o time a testar novas ideias, mesmo que possam não dar certo. Quando os membros do time sabem que não serão punidos por tentar algo novo, a inovação vai fluir mais naturalmente. Promova a diversidade de ideias e de perspectivas. As equipes criativas, elas não são compostas apenas por pessoas com habilidades semelhantes. Ao reunir pessoas de diferentes origens, experiências e áreas de especialização,
você vai ampliar as possibilidades de inovação. Reserve tempo para brainstorming e reflexão. Defina sessões regulares de brainstorming, onde todos os membros do time possam trazer suas ideias. Isso deve ser feito sem críticas imediatas para que as ideias fluam de forma livre. Além disso, você deve incentivar o time a reservar tempo para refletir sobre as estratégias atuais, identificar como elas podem ser aí melhoradas. Esteja aberto à colaboração com outros departamentos. Muitas vezes as melhores ideias vão vir aí de colaboração entre diferentes áreas da empresa. Então, encoraje o time de marketing a trabalhar com outros departamentos, como vendas, atendimento ao cliente e desenvolvimento de produto, para que possam aí encontrar novas perspectivas e ter soluções ainda mais criativas. Aposte também em inovação tecnológica. Esteja sempre atento a novas ferramentas e tecnologias que podem ser aplicadas no marketing. A inovação não se limita à criatividade no conteúdo, mas também ao uso de novas tecnologias como inteligência artificial, automação e novas plataformas aí de mídia. Manter a criatividade e a inovação constantes aí no time garante que as campanhas não apenas sigam as tendências, mas também as definam. Ao buscar sempre maneiras novas de fazer as coisas, o time se destaca e mantém o público interessado, engajado e leal. Vamos aí para o nosso 9º ponto. Comunicação clara e transparente. Uma comunicação eficaz no time de marketing não é apenas uma prática, mas é uma estratégia vital para garantir alinhamento, reduzir erros e otimizar os resultados. Manter todos os membros do time bem informados e garantir que todos compreendam as expectativas e o andamento dos projetos vai resultar em uma execução mais eficiente e mais coesa. Então vamos a um exemplo. Durante o desenvolvimento de uma campanha de marketing digital para um produto novo, o time precisa de total transparência sobre os objetivos, as métricas e o papel de cada um. Isso vai acontecer por meio de o gestor de marketing estabelece as metas e a visão clara da campanha, certificando que todos no time entendam os objetivos e a importância do trabalho de cada um para o sucesso coletivo. O time de mídia paga comunica os ajustes nas estratégias de anúncios, indicando que o que está funcionando ou não e como estão otimizando a alocação desse orçamento. O design gráfico vai compartilhar esboços e até protótipos com antecedência para garantir que o feedback do time seja incorporado antes do material final ser produzido. O analista de dados vai informar regularmente os resultados da campanha, destacando pontos fortes e áreas de melhoria, além de sugerir ajustes baseados nos dados. Como você vai garantir essa comunicação clara e transparente no time? Define expectativas claras desde o início. Então, desde o começo de cada projeto, todas as expectativas elas devem ser alinhadas, seja em relação aos objetivos da campanha, prazos, papéis de cada membro ou então metas específicas. Todos devem saber exatamente o que é esperado deles. Estabeleça canais de feedback contínuo. A comunicação não deve ser unidirecional. Para garantir que todos se sintam ouvidos e possam contribuir, crie um fluxo constante de feedback. Isso pode incluir check-ins regulares, revisões colaborativas e oportunidade de dar sugestões sobre estratégias ou táticas, coisa que eu já falei aqui antes. Ajuste a comunicação de acordo com as necessidades do time. Cada membro do time tem diferentes preferências para receber informações. Alguns podem preferir comunicação direta e rápida, enquanto outros vão preferir mais detalhes, mais explicação. Então, ajuste a forma de comunicar para que todos recebam as informações de maneira que possam aí processar e reagir de forma eficiente. Seja transparente sobre essas falhas e ajustes. Então, quando algo não sai como planejado, seja transparente sobre as falhas ou então os erros cometidos. A confiança no time ela vai ser construída quando todos entendem os motivos por trás das decisões e os ajustes realizados durante o processo. Documente as decisões e os processos que são aí mais importantes. Para garantir que todos estejam na mesma página, vai ser essencial ter essas documentações de decisões mais chaves, os pontos discutidos e até alterações na estratégia. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e a garantir que todos tenham acesso à mesma versão dos fatos. Evite sobrecarga de informações. Embora a comunicação seja fundamental, evitar sobrecarregar o time com detalhes excessivos ou irrelevantes é importante para manter o foco. Priorize o que é importante e relevante para o sucesso da campanha ou do projeto.
Quando a comunicação no time de marketing é clara e transparente, a colaboração flui de forma mais natural, as decisões são mais rápidas e os resultados ainda mais eficazes. A confiança gerada pela transparência melhora a produtividade e garante que todos trabalhem em conjunto, de maneira coordenada. E o nosso 10º ponto é resiliência e persistência. Em um mercado competitivo, um time de marketing de alto desempenho não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas sim o que sabe como superar com perseverança elas. A habilidade de lidar com desafios, mudanças inesperadas e obstáculos de forma imprevistas é essencial para garantir resultados a longo prazo. A resiliência do time ela é construída pela capacidade de se adaptar diante de frustrações e aprender com os contratempos. Imagine uma situação em que uma campanha importante não atinge os resultados esperados. O time de marketing analisa os dados, identifica os pontos que precisam ser ajustados e logo implementa novas estratégias. O gestor de marketing mantém a moral da equipe alta, reforçando que o fracasso é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O time de conteúdo se reúne para entender por que o engajamento foi baixo do esperado e começa a gerar novas ideias com base no feedback do público. O analista de dados revisita segmentações e otimiza os critérios de análise para corrigir as estratégias de direcionamento. Como você vai cultivar a resiliência e a persistência no time? Encare o fracasso como um aprendizado. Em vez de ver os fracassos como falhas definitivas e concretas, incentive o time a tratá-los como uma oportunidade de aprendizagem. Cada erro traz consigo uma lição valiosa, que pode ser usada para melhorar a próxima tentativa. Reforce a mentalidade de longo prazo. Algumas campanhas elas podem não trazer um resultado de forma imediata. Então encoraje o time a pensar no impacto a longo prazo e não a desistir diante de obstáculos temporários. O foco deve estar na jornada e no crescimento contínuo. Celebre a persistência, não apenas os resultados. É importante reconhecer e celebrar os esforços do time, especialmente quando eles não desistem diante de dificuldades. Esse tipo de reconhecimento fortalece o espírito de equipe e mantém a motivação bem alta. Se adapte, ajuste de forma rápida. A resiliência ela não significa insistir em estratégias que claramente não funcionam, mas sim ajustar o curso rapidamente. A habilidade de mudar de direção com agilidade ela é fundamental para enfrentar as dificuldades e manter o time no caminho certo. Construa uma cultura de apoio mútuo. Então, times resilientes sabem que o sucesso ele não vem sozinho. Então, crie um ambiente onde todos se apoiem nos momentos difíceis, compartilhando responsabilidades e aprendizados. Fortaleça aí a equipe como um todo. Acredite no potencial do time. Os melhores times têm confiança em sua capacidade de superar os obstáculos. Investir em treinamentos de desenvolvimento pessoal, mentalidade de crescimento, podem sim ajudar cada membro do time a se sentir mais seguro e ter mais resiliência. Resiliência e persistência, elas vão ser aí fundamentais para que o time continue avançando, mesmo em tempos mais desafiadores. Então, quando os membros de um time se mantêm focados, motivados e comprometidos, independentemente das dificuldades, a capacidade de alcançar grandes resultados se torna uma questão de tempo. E assim a gente fecha todos os aspectos de um time de marketing de alta performance. Eu sei que foi muita coisa, mas para fazer uma empresa crescer, de fato, não é fácil. É trabalho duro e muito estudo para chegar até lá. A V4 fez isso há 12 anos e, por vezes, fazer tudo isso é um desafio enorme, por isso a gente vai te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo eu disponibilizei os conceitos abordados por aqui. Não precisa se preocupar. Baixa esse documento e começa adicionando aos pouquinhos aí na sua operação. Se você fatura mais de 100 mil reais por mês e ainda não conseguiu ter um time de marketing que te dá de fato o resultado, clica no link aqui da descrição e fala com a gente para montar o seu e fazer a sua empresa escalar de verdade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente a trazer esses e mais conteúdos como esse para você. Se inscreva também no nosso canal para não perder os próximos e até lá!